Dia 19, Êxodo, capítulo 36, versículo 8. A construção da tenda da presença de Deus. E assim os homens mais competentes entre os trabalhadores fizeram a tenda da presença do Deus eterno. Eles a fizeram com 10 cortinas de tecido feito de linho fino e os de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Nessas cortinas estavam bordadas figuras de querubins. Todas as cortinas eram do mesmo tamanho, medindo 12,5 metros de comprimento por 1,80 metro de largura. Eles costuraram 5 delas umas nas outras, formando assim uma só peça, e fizeram a mesma coisa com as outras 5. Foram colocadas laçadas de tecidos azul na beirada de fora da última cortina de cada uma das 2 peças de cortinas. Puseram 50 laçadas na beirada da primeira cortina da primeira peça e 50 na beirada da última cortina da segunda peça, de modo que as laçadas ficaram de frente uma para as outras. Os 2 jogos de cortinas foram presos um ao outro por meio de 50 prendedores de ouro, de modo que formavam uma só peça. De 11 pedaços de pano feito de pelos de cabra, fizeram uma cobertura para a tenda e fizeram todos os pedaços do mesmo tamanho. Isso é, todos tinham 13,30 metros de comprimento por 1,80 metro de largura. Costuraram 5 pedaços uns nos outros, formando uma peça, e os outros 6 formando outra peça. Foram colocadas 50 laçadas na beirada do último pedaço da primeira peça e 50 laçadas na beirada da outra peça. Depois fizeram 50 prendedores de bronze para prenderem as 2 peças uma na outra, a fim de que formassem uma cobertura só. Fizeram mais uma cobertura de pele de carneiro tingidas de vermelho, e em cima desta colocaram outra cobertura feita de peles finas. Prepararam também armações de madeira de acácia, a fim de formarem as paredes da tenda. Cada uma das armações media 4,45 metros de altura por 67 centímetros de largura. Em cada armação havia 2 encaixes para juntarem uma nas outras. Todas as armações tinham esses encaixes. Fizeram 20 armações para o lado sul, e debaixo dessas 20 armações puseram 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação para firmarem os seus 2 encaixes. E para o lado do norte fizeram 20 armações e 40 bases de prata, 2 para cada armação. Para o lado de trás da tenda, o lado oeste, fizeram 6 armações e mais 2 armações para os cantos. Essas armações dos cantos foram juntadas na base, formando uma só peça até a primeira argola, que ficava na parte de cima. As 2 armações que formavam os 2 cantos foram colocadas desse jeito. Assim, havia 8 armações e 16 bases de prata, 2 para cada armação. Em seguida, prepararam 15 travessas de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado da tenda, 5 para as armações do outro lado da tenda, e 5 para as armações do lado oeste na parte de trás. A travessa do centro passava a meia altura entre as armações, de um lado da tenda até o outro. Revestiam de ouro essas armações e puseram nelas argolas de ouro, por onde passaram os cabos, que também foram revestidos de ouro. Fizeram também uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, e bordada com figuras de querubins. Para segurarem essas cortinas, foram feitos 4 postes de madeira de acácia revestidos de ouro. Os prendedores das cortinas eram de ouro e as 4 bases dos seus postes eram de prata. Para a entrada da tenda foi feita uma cortina de tecido feita de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, e enfeitada com bordados.
Para segurarem essa cortina, foram feitos 5 postes com prendedores e revestiam de ouro a parte de cima dos postes e os suportes das cortinas. E foram feitas 5 bases de bronze para os postes. A arca do acordo, Bezaliel fez a arca do acordo de madeira de acácia. A arca media 1,10 m de comprimento por 66 centímetros de largura, 66 de altura. Ele a revestiu de ouro puro por dentro e por fora, e pôs em toda a volta um remate de ouro. Fez 4 argolas de ouro e colocou nos 4 pés da arca, ficando 2 argolas de cada lado. Ele fez cabos de madeira de acácia e os revestiu de ouro. Depois enfiou os cabos nas argolas nos 2 lados da arca, para que pudesse ser carregada. Bezaliel fez uma tampa de ouro puro de 1,10 m de comprimento por 66 centímetros de largura. Ele fez 2 querubins de ouro batido, um para cada ponta da tampa. Ele os fez de tal modo que formavam uma só peça na tampa. Os querubins ficavam de frente um para o outro, olhando para a tampa, e as suas asas abertas cobriam a tampa. A mesa dos pães da presença de Deus, Bezaliel fez uma mesa de madeira de acácia com as seguintes medidas: 88 centímetros de comprimento por 44 de largura e 66 de altura. Ele revestiu de ouro puro a mesa e colocou um remate de ouro em volta dela. Também fez em volta da mesa um friso de 4 dedos de largura e pôs um remate de ouro em volta do friso. Fez 4 argolas de ouro e as pôs nos 4 cantos, perto dos 4 pés. Perto do friso estavam as argolas por onde passavam os cabos que eram usados para carregar a mesa. Ele fez os cabos de madeira de acácia e os revestiu de ouro. Fez também de ouro puro as vasilhas para a mesa, isto é, os pratos, os copos, as taças, as jarras que eram usados para as ofertas de vinho. O candelabro, Bezaliel fez de ouro batido o candelabro, a sua base e a sua haste, as flores que enfeitavam o candelabro com os seus botões e as suas pétalas formavam uma só peça com ele. Dos seus lados saíam 6 braços, 3 de um lado, 3 de outro. Cada um dos 2 braços tinha 3 flores com o formato de flor de amendoeira, com os 2 botões e as suas pétalas. A haste do candelabro tinha 4 flores com o formato de flor de amendoeira. Com os seus botões e as suas pétalas havia um botão de amendoeira debaixo de cada um dos 3 pares de braços. Os botões, os braços e o candelabro formavam uma só peça de ouro puro batido. Bezaliel também fez 7 lamparinas para o candelabro. As tesouras de cortar os pavios das lamparinas e os cinzeiros eram de ouro. Ele usou 34 quilos de ouro para fazer o candelabro e todas as peças que acompanhavam. O altar de queimar incenso. Bezaliel fez um altar de madeira de acácia para queimar incenso em cima dele. O altar era quadrado, medindo 45 centímetros de comprimento por 45 de largura e tinha 90 centímetros de altura. As pontas nos 4 cantos formavam uma só peça com um altar. Bezaliel revestiu de ouro puro a tampa, os 4 lados e as pontas e colocou um remate de ouro em volta do altar. Também fez 2 argolas de ouro e as colocou debaixo do remate, uma de cada lado. Por dentro das argolas passavam os cabos que eram usados para carregar o altar. Os cabos foram feitos de madeira de acácia revestidos de ouro. O azeite de ungir e o incenso. Bezaliel preparou o azeite sagrado de ungir e o incenso puro de cheiro suave, misturado com perfume. Capítulo 38. O altar para os sacrifícios queimados. Para os sacrifícios que eram completamente queimados, Bezaliel fez um altar de madeira de acácia. O tampo do altar era quadrado, medindo 2,20 metros de comprimento e 2,20 metros de largura.
O altar media 1,30 m de altura. Bezaleel fez 4 pontas para os 4 cantos do altar. Essas 4 pontas formavam uma só peça para o altar, e ele o revestiu todo de bronze. Fez também todas as peças para serem usadas no altar, isto é, as vasilhas, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros. Todas essas peças foram feitas de bronze. Ela fez uma grelha de bronze em forma de rede e a colocou debaixo da beirada do altar, de modo que a grelha chegava até a metade da altura do altar. Fez 4 argolas para os 4 cantos da grelha, para enfiar nelas os cabos. Os cabos foram feitos de madeira de acácia e revestidos de bronze. Depois Bezaleel enfiou os cabos nas argolas nos 2 lados do altar. O altar foi feito de madeira e era oco. A pia de bronze. Com os espelhos de bronze das mulheres que faziam serviços na entrada da tenda da presença de Deus, Bezaleel fez a pia e a sua base. O pátio da tenda da presença de Deus. Para a tenda da presença de Deus, Bezaleel fez um pátio cercado de cortinas de linho fino. No lado sul, as cortinas tinham 44 metros de comprimento. Elas eram sustentadas por 20 postes de bronze com bases também de bronze. Os ganchos dos postes e os suportes das cortinas eram de prata. Bezaleel fez a mesma coisa no lado norte do pátio. O pátio tinha 22 metros de largura, portanto, nos lados oeste e leste, as cortinas tinham 22 metros de comprimento. Para sustentarem as cortinas, haviam 10 postes e 10 bases. Os ganchos e os suportes eram de prata. A entrada do pátio ficava no lado leste. De cada lado da entrada havia cortinas de 6,60 metros de comprimento, com 3 postes e 3 bases para sustentarem as cortinas. Todas as cortinas que ficavam em volta do pátio eram de linho fino. As bases das colunas eram de bronze e os ganchos, os suportes e a parte de cima dos postes eram de prata. E todos os postes em volta do pátio eram unidos por suportes de prata. A cortina da entrada do pátio era de tecido feito de linho fino e os fios de lã azul, púrpura e vermelha enfeitada com bordado. O comprimento dessa cortina era de 8,80 metros e a altura de 2,20 metros, como as cortinas do pátio. Ela era sustentada por 4 postes com bases de bronze. Os ganchos, a parte de cima dos postes e os suportes eram de prata. Todas as estacas da tenda e do pátio eram de bronze. Os metais usados na tenda da presença de Deus. A seguir vem a lista da quantidade dos metais usados na tenda da presença de Deus, onde estavam guardadas as 2 placas de pedras com os 10 mandamentos. Moisés mandou fazer a lista e ela foi preparada para os levitas, dirigidos por Itamar, filho de sacerdote Arão. Bezaleel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Deus Eterno havia ordenado a Moisés. O seu ajudante foi Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Edã. Aholiabe era gravador, desenhista e tecia linho fino e os fios de lã azul, púrpura e vermelha. Todo o ouro que havia sido oferecido ao Deus Eterno para a tenda sagrada pesava 1.000 quilos. De acordo com a tabela oficial, a prata da contagem do povo pesava 3.430 quilos. De acordo com a tabela oficial, essa quantia foi igual ao total pago por todos os homens alistados na contagem do povo, e cada homem pagava a importância exigida pesada de acordo com a tabela oficial. Foram alistados na contagem 603.550 homens de 20 anos para cima. Foram usados 3.400 quilos de prata para fazerem as bases da tenda sagrada e da cortina, isto é, 34 quilos para cada base. Com os 30 quilos de prata que sobraram, Bezaleel fez os cabos, os ganchos para os postes e a parte de cima dos postes. O bronze que foi oferecido a Deus dava um total de 2.425 quilos. Com isso, Bezaleel fez as bases para a entrada da tenda da presença de Deus.
O altar de bronze com a sua grelha também foi de bronze. Todos os objetos para o altar, para as bases que ficavam em volta do pátio e para a entrada do pátio, e todas as estacas para a tenda do pátio, que ficava em volta da tenda. Capítulo 39. As roupas dos sacerdotes. Com os fios de lã azul, púrpura e vermelha, foram feitas as roupas sagradas que os sacerdotes deveriam usar quando servissem no lugar santo. As roupas dos sacerdotes para Arão foram feitas como Deus Eterno havia ordenado a Moisés. O manto sacerdotal. Fizeram o manto sacerdotal de fios de lã azul, púrpura e vermelha, de linho fino e de fios de ouro. Fizeram lâminas finas de ouro batido que foram cortadas em fios para serem tecidos como linho fino e com os fios de lã azul, púrpura e vermelha. Fizeram 2 alças para o manto, os quais foram presas nos seus 2 lados. O cinto que passava pela cintura do manto formava uma só peça com ele e era feito dos mesmos materiais como o Deus Eterno havia ordenado a Moisés. As pedras de ágata foram preparadas e montadas em engastes de ouro, e com muita habilidade gravaram nas pedras os nomes dos filhos de Jacó. Colocaram essas pedras nas alças do manto sacerdotal para representarem as 12 tribos do povo de Israel, como Deus Eterno havia ordenado a Moisés. O peitoral. O peitoral foi feito com um manto sacerdotal. Eles o fizeram de fios de lã azul, púrpura e vermelha e de linho fino enfeitado com bordados. O peitoral era quadrado e dobrado em 2. Media 1 palmo de comprimento com 1 palmo de largura. Nele foram colocadas 4 carreiras de pedras preciosas. Na primeira puseram um rubi, um topázio e uma granada. Na segunda carreira puseram uma esmeralda, uma safira e um diamante. Na terceira puseram uma turquesa, uma ágata e uma ametista. E na quarta um berilo, um ônix e um jaspe. Essas pedras foram montadas em engastes de ouro. E em cada dessas pedras estavam gravados o nome de um dos filhos de Jacó para representar as 12 tribos de Israel. Com os fios de ouro puro trançados, fizeram cordões para o peitoral. Fizeram também 2 argolas de ouro e as prenderam nas pontas das partes de cima do peitoral. Passaram os 2 cordões de ouro nas 2 argolas e prenderam as 2 pontas com cordões nos 2 engastes de ouro peitoral, que foram presos nas 2 alças do manto na parte da frente. Fizeram outras 2 argolas de ouro e as prenderam nas 2 pontas de baixo do peitoral, na borda do lado de dentro do manto. Fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam nas pontas das 2 alças do manto, embaixo, na frente dele, perto da costura, em cima do cinto, como o Deus Eterno havia ordenado a Moisés, com um cordão azul. Eles prenderam as argolas do peitoral nas argolas do manto, para que o peitoral ficasse preso em cima do cinto e não se soltasse. As outras roupas de sacerdotes. A sobrepeles, roupa que vai por cima do manto sacerdotal, era tecida inteiramente de fios de lã azul. No meio dela havia uma abertura para a cabeça. Essa abertura era arrematada com uma tira de malha para que não se rasgasse. Em volta de toda a barra da sobrepeles colocaram aplicações em forma de romãs feitas de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Fizeram também sininhos de ouro puro e os puseram entre uma romã e outra. Desse modo, a barra da sobrepeles ficou enfeitada com uma carreira de sininhos intercalados com romãs da seguinte maneira: um sininho, uma romã, outro sininho, outra romã, conforme o Deus Eterno havia ordenado a Moisés. Fizeram túnicas de linho para Arão e os seus filhos, e a mitra, os chapéus, os calções de linho e o cinto tecido de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, enfeitado com bordados conforme o Deus Eterno havia ordenado a Moisés. Fizeram
fizeram ainda de ouro puro uma placa para a coroa sagrada e nela gravaram a seguinte frase: separado para o Deus eterno, e amarraram a placa com um cordão de lã azul para prendê-la na parte de cima da mitra, como o Deus eterno havia ordenado a Moisés. O final do trabalho. Todo o trabalho da tenda da presença de Deus foi acabado. Os israelitas fizeram tudo como Deus eterno havia ordenado a Moisés. Eles levaram a Moisés a tenda e todo o seu equipamento, os prendedores, as armações, as travessas, os postes e as bases. Levaram cobertura de peles de carneiro tingida de vermelho, a coberta de peles finas, a cortina que separava o Santíssimo Lugar de Lugar Santo, a arca do acordo com as placas de pedra, os cabos, as tampas da arca. Levaram a mesa e todo o seu equipamento, os pães oferecidos a Deus, o candelabro de ouro puro, as suas lamparinas, todo o seu equipamento e o azeite para as lamparinas. Levaram o altar de ouro, o azeite de ungir, o incenso cheiroso, a cortina da entrada da tenda, o altar de bronze com a sua grelha e os cabos e todo o seu equipamento e a pia com o seu suporte. Levaram as cortinas do pátio e os postes e as suas bases, a cortina da entrada do pátio e as suas bordas, as suas estacas da tenda e todo o equipamento para ser usado nela. Levaram as roupas vistosas para os sacerdotes usarem no lugar santo, isto é, as roupas sagradas do sacerdote Arão e dos seus filhos. Os israelitas fizeram todo o trabalho como Deus eterno havia ordenado a Moisés. Moisés examinou cada coisa e viu que eles tinham feito tudo de acordo com o que o Deus eterno havia ordenado. Então Moisés os abençoou. Capítulo 40 de Êxodo, a consagração da tenda da presença de Deus. O Deus eterno disse a Moisés: no dia 1º do 1º mês, arme a tenda da presença de Deus, coloque na tenda a arca do acordo, onde estão guardadas as placas com os 10 mandamentos, e ponha a cortina na frente da arca. Ponha dentro da tenda a mesa e coloque em ordem as coisas que estão sobre ela. Ponha dentro da tenda o candelabro e monte as lamparinas. Põe um altar de ouro para queimar incenso na frente da arca do acordo e pendure as cortinas na entrada da tenda. E na frente da tenda coloque o altar de queimar os sacrifícios. Ponha a pia entre a tenda e o altar e encha com água. Depois arme o pátio ao redor da tenda e pendure as cortinas na sua entrada. Então pegue o azeite de ungir e unja a tenda e tudo o que estiver nela. Desse modo você a separará para mim, e ela ficará sagrada. Depois você ungirá o altar das ofertas a ser completamente queimada e todos os seus utensílios. Desse modo o altar ficará separado para mim e será muito sagrado. Do mesmo jeito você ungirá a pia com o seu suporte e a separará para mim. Leve Arão e os seus filhos para a entrada da tenda e mande que se lavem. Vista Arão com as suas roupas de sacerdote, unja-o e separe para mim, a fim de que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista neles as túnicas. Em seguida você os ungirá como ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdote. Isto fará que sejam certos sacerdotes para sempre. Moisés fez tudo o que o Deus eterno havia ordenado. E assim, no 1º dia do 1º mês, um ano depois que os israelitas saíram do Egito, a tenda da presença de Deus foi armada. Moisés colocou as bases, as armações e as travessas e levantou os postes. Ele estendeu a cobertura sobre a tenda e colocou a cobertura de fora por cima dela, como o Deus eterno havia ordenado. Depois pegou as suas placas de pedras e as colocou dentro da arca do acordo. Enfiou os cabos nas argolas da arca e colocou a tampa nela. Então pôs a arca na tenda e, como o Deus eterno havia ordenado, pendurou cortina entre o lugar santo e o santíssimo, para que ninguém pudesse ver a arca. Moisés pôs a mesa na tenda no lado norte, do lado de fora da cortina, e colocou sobre ela os pães oferecidos ao Deus eterno, como ele havia ordenado. Moisés pôs o candelabro na tenda no lado sul, em frente da mesa, e ali na frente do Deus eterno ele acendeu as lamparinas
como Deus Eterno havia ordenado. Pôs o altar de ouro na tenda em frente da cortina e queimou o incenso cheiroso, como Deus Eterno havia ordenado. Pendurou as cortinas da entrada da tenda e ali em frente da cortina colocou o altar para as ofertas que seriam completamente queimadas. Em cima do altar ele apresentou as ofertas a ser queimadas e as ofertas de cereais, como Deus Eterno havia ordenado. Pôs a pia entre a tenda e o altar e encheu com água. Nela Moisés, Arão e os seus filhos lavavam seus pés todas as vezes que entravam na tenda ou iam até o altar, como Deus Eterno havia ordenado. Moisés armou o pátio em volta da tenda e do altar e pendurou a cortina da entrada do pátio. E assim ele terminou todo o trabalho. A nuvem sobre a tenda. Então a nuvem cobriu a tenda e ela ficou cheia da luz brilhante da presença de Deus Eterno. Por isso Moisés não pôde entrar nela. Os israelitas levavam o seu acampamento de um lugar para o outro somente quando a nuvem se levantava em cima da tenda. Mas se a nuvem não se levantava, os israelitas não saíam dali até o dia em que ela se levantava. Em todas as suas viagens, eles podiam ver durante o dia a nuvem da presença de Deus e em cima da tenda, e durante a noite viam o fogo queimando em cima dela. Livro de Levítico. No livro de Levítico estão as leis e os mandamentos de Deus, que Deus mandou a Moisés dar ao povo de Israel, especialmente as leis a respeito das reuniões de adoração, dos sacrifícios que o povo devia oferecer a Deus e dos deveres dos sacerdotes. Todos os que serviam no templo eram da tribo de Levi, tanto os sacerdotes como os seus ajudantes, os levitas. A lição principal do livro é que Deus do povo de Israel é santo, portanto, esse povo que ele escolheu precisava ser santo também. Isto é, precisava ser completamente fiel a Deus. Neste livro encontra-se o mandamento que Jesus chamou o segundo mais importante de todos: ame os outros como você ama a você mesmo. Levítico 19:18. Capítulo 1. O Deus Eterno chamou Moisés e de dentro da tenda sagrada mandou que ele desse aos israelitas as seguintes leis a respeito dos sacrifícios. Animais completamente queimados no altar. Quando um homem oferecer um animal em sacrifício ao Deus Eterno, ele poderá escolhê-lo do seu gado, do seu rebanho de ovelhas e cabras. Se ele oferecer um animal do seu gado para ser completamente queimado no altar, então deverá ser um touro sem defeito. Para que o Deus Eterno o aceite, o homem levará o touro até a entrada da tenda sagrada. Ali ele porá a mão na cabeça do animal a fim de que seja aceito como sacrifício para conseguir o perdão dos seus pecados. O homem matará o touro ali e na frente da tenda sagrada. E os sacerdotes, que são descendentes de Arão, oferecerão a Deus o sangue do animal e depois borrifarão com ele os 4 lados do altar que está na frente da tenda. Em seguida, o homem tirará o couro do animal e depois cortará o corpo em pedaços. Os sacerdotes acenderão fogo em cima do altar, arrumarão a lenha sobre o fogo e colocarão sobre ela os pedaços do touro. A cabeça e a gordura que cobre os intestinos. O homem lavará os miúdos e as pernas do animal, que também serão queimados no altar. O sacerdote queimará o touro todo como um sacrifício que tem um cheiro agradável ao Deus Eterno. Se o homem oferecer um sacrifício a Deus, um carneiro ou um cabrito, o animal deverá ser um macho sem defeito. O homem matará o animal na presença de Deus Eterno no lado norte do altar e os sacerdotes borrifarão os 4 lados do altar com sangue. Em seguida, ele cortará o animal em pedaços e o sacerdote os colocará junto com a cabeça e a gordura que cobre os intestinos no fogo e que está em cima do altar. O dono do animal levará os miúdos e as pernas, e estes também serão oferecidos em sacrifício. O animal todo será queimado como um sacrifício que tem um cheiro agradável ao Deus Eterno.
Se a oferta queimada que o homem oferece ao Eterno for uma ave, então ele deverá trazer uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote levará a ave para o altar, tirará a cabeça e a queimará no altar. Em seguida, deixará o sangue da ave escorrer no lado do altar. Depois tirará o papo com o que estiver dentro e jogará no monte de cinzas que fica do lado leste do altar. Então pegará a ave pelas asas e abrirá sem partir as duas partes e a queimará no altar. A ave toda será queimada como sacrifício que tem um cheiro agradável ao Deus Eterno. Capítulo 2 de Levíticos, ofertas de cereais. Quando o homem oferecer cereais ao Deus Eterno, deverá moer o cereal, tirando dele a melhor farinha. Depois de misturar azeite e incenso na farinha, ele a entregará aos sacerdotes que são descendentes de Arão. Um dos sacerdotes pegará um punhado de farinha com azeite, o incenso e o queimará no altar para lembrar que a oferta toda é dada a Deus. É uma oferta de alimento que tem um cheiro agradável ao Eterno. O resto da oferta de cereais é dos sacerdotes, que são descendentes de Arão, é a parte mais sagrada, pois foi tirada da oferta dada ao Deus Eterno. Se a oferta de cereais forem pães assados no fogo, eles deverão ser feitos da melhor farinha, mas sem fermento. Os pães podem ser grandes, feitos de farinha misturada com azeite, ou então pequenos, achados, passando-se um pouco de azeite por cima. Se a oferta forem pães assados na grelha, eles deverão ser feitos de farinha misturada com azeite, mas sem fermento. Quando fizer a oferta, o homem deverá partir o pão em pedaços e derramar azeite em cima. Se a oferta forem pães assados na frigideira, eles deverão ser feitos de farinha misturada com azeite. Apresente ao Deus Eterno essas ofertas de cereais, entregue ao sacerdote e ele as levará ao altar. Ele pegará uma pequena parte da oferta e a queimará no altar para lembrar que a oferta toda é dada a Deus. É uma oferta de alimento que tem como cheiro agradável ao Eterno. O resto da oferta de cereais é dos sacerdotes que são descendentes de Arão. É a parte mais sagrada, pois foi tirada da oferta dada ao Deus Eterno. Nenhuma oferta de cereais será preparada com fermento. Nem fermento, nem mel deverão ser usados em nenhuma oferta apresentada ao Deus Eterno. Ofereça ao Eterno os cereais que forem colhidos primeiros, mas essa oferta não será queimada no altar. Tempere com sal todas as ofertas de cereais, pois o sal representa o acordo que Deus fez com seu povo. Toda oferta de cereais deverá ser temperada com sal. Quando a primeira parte da colheita de cereais for oferecida ao Deus Eterno, leve grãos de espigas verdes esmagados e torrados no fogo. Ponha azeite e incenso em cima desta oferta. Aí o sacerdote queimará no altar uma parte dessa oferta em cereais, junto com o azeite e o incenso, para lembrar que a oferta toda é dada ao Deus Eterno.